Sejam todos bem-vindos, que a paz, que a tranquilidade sejam a chama viva no teu coração. Que cada um de vocês que gostam do meu trabalho, eu peço que se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem e não esqueça, se você gostou dessa mensagem, compartilhe ela com outro alguém. Antes de começar, eu preciso te avisar de algo importante que vai acontecer ao longo desse vídeo, que eu vou te passar sinais tanto de eventos que podem acontecer nesse mês, como no próximo. Quer ficar por dentro, se proteger, fortalecer sua energia, então fica até o final e quando terminar, não esquece de deixar o teu like e deixar também o seu comentário. Escorpião, iniciamos a sua consulta de tarô e baralho cigano. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Plutão, Júpiter ou qualquer outro tipo de posicionamento importante nesse signo. Se você caiu por acaso nessa leitura, acompanhe até o final, que no decorrer dela eu vou passar detalhes especialmente de como está a sua energia hoje. Porém, aqueles que não acompanharem toda a leitura não irão conseguir entender uma parte dela, por isso a importância de vocês ficarem até o final. E além disso, quem começar a afirmar aqui nos comentários a data do seu nascimento, você já abre o acesso para eu poder entender a sua energia. E não esquece também de você começar a fazer o seu primeiro decreto do dia, escrevendo aqui nos comentários: o universo conspira a meu favor, independente da situação. Repetindo: o universo conspira a meu favor, independente da situação. Iniciando com a energia do 2 de ouros, eu já sinto que essa mensagem chegou, não é à toa, é algo de urgente que já está se movendo, ainda mais com essa energia duplicada de equilíbrio, de você parar de ficar tentando se equilibrar na corda bamba. Tem algo do invisível se movendo que vai chegar para você até a data marcada, dia 31 de outubro. Então, escorpianos, eu preciso que vocês se preparem, porque aqui vocês vão ter acesso a uma renovação que se abre. Não é a primeira leitura que sai vocês aqui com a carta da morte. Então, eles querem que eu toque nesse ponto crucial que vai se revelar como um verdadeiro renascimento, que vai surgir para vocês coisas que estavam aqui escondidas debaixo do capuz da morte. E pode ser algo de muito urgente, como um espelho de fogo, ou você sentindo que a tua alma está sendo testada. E que, na verdade, a revelação vai surgir pela luz da manhã. Estou sentindo a energia muito voltada ao sol. Então, se você tiver reuniões, uma conversa importante, um lançamento, algum tipo de conversa mais séria, marque logo pelo horário da manhã, porque tem muita coisa que te beneficia na parte desse horário e você vai entender mais no decorrer dessa leitura, porque nós temos aqui você aprendendo até mesmo a respirar mais profundamente, a se acalmar, porque quando entra a carta da morte, é inegável o chamado que tem aqui, é o chamado de transformação, é o chamado de você ter uma nova vida. Só que para isso você precisa sentir em que ponto, em que área, em que pessoa o teu coração volta a acelerar. E você só vai saber isso se seguir o seu instinto de alma. Então, se você quer se conectar com ela, já escreve aqui nos comentários: eu me conecto com meu destino de alma. Repetindo: eu me conecto com meu destino de alma.
Até porque não tem como negar que o que está se aproximando, que o que está vibrando de um dos fatos que eu vou abordar aqui de urgente até 31 de outubro é você vibrando num campo de renovação. Aquela roda, a roda da vida que nunca para, o mundo que nunca para de girar. Pois bem, tem uma situação que está começando a se mover com mais intensidade e vai se estender até essa data específica. Isso pode ser você sentindo as forças se acelerando, os ciclos chegando na completude. Tem muita coisa aqui de identidade se dissolvendo no ar. E isso pode ser justamente aquilo que caminha nas sombras de capuz. E pode também ser algum tipo de teste, aquele teste que só você sabe quando coloca a cabeça no travesseiro, você encara. Um teste de medo, um teste de confiar em você, um teste de encerrar aquela sensação de se sentir rejeitado, rejeitada. Quer encerrar isso hoje? Escreve aqui a data do seu nascimento para ter mais conexão e em seguida eu encerro na minha vida o medo da rejeição. Repetindo, eu encerro da minha vida o medo da rejeição. Temos aqui o universo não te punindo, pelo contrário, ele está te preparando. E a morte representando vocês. Mais uma vez na leitura, ela representa apenas a mudança de forma mais pura, a mudança de você desfazer ou refazer. E quem tem que adaptar é você, porque não se trata de uma leitura individual, se trata de uma leitura coletiva. Porém, é inegável que você começa a receber arauto de transformação. Você está num pedestal mais alto. E não foi a base de apadrinhar ninguém ou puxar o saco de outras pessoas, como muita gente faz, para ter um lugar de segurança, ou para se sentir inserido, ou para se sentir nesse grupo. Agora com você isso não funciona mais. Você está cansado, cansada de lutar contra o fluxo, de lutar contra a maré. E agora você começa a entender como resistir. A morte fala sobre resistência também. Então é você renovando realmente o que você precisa de, se preciso, renascer das cinzas, quebrar as correntes, descobrir que o riacho precisa voltar ao fluxo natural. Não dá para você ir contra a correnteza. Então isso pode ser um ciclo que o mago começa a iniciar, a passar por um processo de aprender aos poucos os conhecimentos, entender sobre as trocas, sobre a via de mão dupla, que você pode ter pessoas que, de repente, se você tem um recurso a mais, você contrata elas para te ajudarem. Afinal de contas, um exemplo, se você for um roteirista, você pode simplesmente fazer o teu processo criativo e você não precisa redigir tudo direitinho. Anota tuas ideias no papel, entrega pro editor e ele faz o restante do serviço. Você paga o serviço, você ganha tempo, você consegue se conectar com as suas coisas, com a sua vida pessoal, com a sua rotina, com a sua casa. Então eu vejo você facilitando pontes, e esse facilitar pontes vem com a energia do mago, que representa Mercúrio. Eu indico vocês olharem em qual casa no mapa natal de vocês cai Mercúrio. É porque, dependendo da casa, você vai ver para onde você deve direcionar a tua comunicação, para onde você deve direcionar suas ideias. E aí é um norte que você tem, um facilitador de pontes, até para quem quiser fazer curtas viagens, para quem quiser morar fora, para quem quiser de alguma forma ter um contato com pessoas que estão fora do seu meio. E isso traz conhecimento, e conhecimento hoje
para quem tem é tudo. Então trabalha também a forma como você lida com as pessoas, porque vai surgir oportunidades incríveis que começa o pico mais alto a partir dessa data que eu estou entregando para vocês. Isso também traz um jogo de adaptabilidade. Se antes você tinha certo pudor ou relutava de repente como quando chegava uma ideia nova, hoje você consegue simplesmente acreditar, colocar em fé, em prática e seguir em frente. É você acender o seu incenso quando você precisa, usar o seu amuleto, porque o mago ele é místico, e vocês falam também sobre a casa das transformações. Afinal de contas, a casa 8 é a casa de vocês, e isso para mim ressoa perfeitamente, porque nesse deck belíssimo 2 de ouros representa o número 8 aqui, a Lemniscata, o símbolo que está aqui na mesma cabeça do mago. Então aparece 2 vezes a Lemniscata, que é esse símbolo do infinito. Então olha também no seu mapa aonde você tem o nó do norte e o nó do sul, que lá é onde você vai saber os assuntos que você precisa colocar para hoje, para aqui, para agora, para onde você tem que olhar, como você se mostra para o mundo, e os processos kármicos que você precisa finalizar com o nó do sul. E às vezes a gente não consegue entender mais sobre o lado sombra, sobre esse movimento que, se a gente não entende aonde começa a nossa força e aonde começa o nosso lado sombra, se a gente não souber equilibrar esses 2 lados, a gente fica preso no déjà vu, no redemoinho, na roda gigante, preso no mesmo ciclo. E o 8, que aparece aqui no 2 de ouros, ele me lembra muito pessoas que podem estar preso em um contrato, em uma proposta, mentalmente, emocionalmente, financeiramente, a uma situação que está te impedindo de renovar. Então eu vejo o desapego emocional, o desapego de objetos, de ideias, de papéis sociais, tudo que não vibra mais com a tua essência, com o teu eu, está sendo removido. Por isso que a morte está aparecendo tantas vezes na tua leitura. E acredita, isso não é castigo, isso é depuração. Aproveita, se você quer se proteger, escreve aqui nos comentários: eu renovo a minha fé. Repetindo, eu renovo a minha fé. Carta da Morte vem trazendo que muitas máscaras escondidas que aparecem aqui nesse capuz vão cair. Não para te humilhar, mas é para te libertar daquela ilusão. Para você usar aqui essa espada da morte para banir de uma vez por todas os teus maiores temores, para banir de uma vez por todas a negação. A negação pode ser inclusive algo de urgente que pode acontecer te desafiando de maneira silenciosa. Então tem um véu denso que, se ainda cobre a tua visão, esse véu precisa ser retirado urgentemente. Não adianta fingir que está na paz, não adianta varrer os cacos, esconder debaixo do tapete a sujeira, porque vai aparecer. Aqui é como se esses cacos de quem escondeu debaixo do tapete, uma hora ou outra a pessoa vai passar e vai cortar os pés. Só que os pés que são cortados são os pés da alma. Então muito cuidado aqui com esse tipo de situação que vai sendo nutrido dia após dia. Perceba quem é o caco de vidro nos seus pés, porque pode ter esse tipo de questão que atinge diretamente a tua alma, que atinge diretamente também o teu mental. Então olha para aquelas questões que às vezes a gente foge, a gente cai no negacionismo, porque o que está acontecendo de algo de urgente, tanto no plano material, que chega para você até o final de outubro, vem para você descobrir o seu poder.
Se tem uma situação que você se sente financeiramente dependente de uma instituição, de uma firma, de uma pessoa, de um estado, de um governo, você está cansando de ficar em cima do muro. Você está se lançando aqui para vias novas, porque você vai ter mãos invisíveis que vão te restaurar, que vão te reerguer, que vão te levantar. Inclusive, eu indico você fazer aqui durante o horário da manhã as tuas meditações no horário do sol, que ele está mais forte, porque isso te ajuda de alguma forma. A tua energia solar está muito ativa aqui. Então eu te indico, até o dia 31 de outubro, horário entre 6 e 10 horas, logo pela manhã, vibra no teu selo dourado. Como é que eu faço isso? Você escreve a data do seu nascimento aqui nos comentários para começar, e em seguida você vai, nesse horário que eu te disse, falar 3 vezes em voz alta, no lugar silencioso. E lógico, você vai começar afirmando agora: eu ativo o selo dourado de possibilidades. Repetindo: eu ativo o selo dourado de prosperidade. Escreva e depois fale com fé e venha deixar o teu testemunho se aquele processo, que aquela causa no judiciário que estava parada não trouxe uma resposta para você, não trouxe uma aceleração do que estava aqui se arrastando lentamente. Então é tempo de você confiar nesse momento, porque aquilo que estava velho, cheio de musgo, cheio de lodo, que aparece aqui na carta da morte, vai ser colocado no horário da manhã para fora da tua vida, pela porta da frente. Estou falando isso porque está muito forte aqui a energia de mudança, de manifestação desse arquétipo do mago, que quando vem somado com a morte, fala das danças que a gente faz diariamente, do jogo de cintura, do malabarismo, do 2 de ouros, para que a gente volte a colocar para frente os nossos projetos. Então é como se você estivesse passando por um parto, sabe, uma criação. O mago também sabe como co-criar, como ser arquiteto da sua própria vida. E isso pode ser na maneira como você sai daquela passividade, daquela estagnação e começa a buscar estabilidade, segurança. Ou seja, você vai ter agora a oportunidade de fazer o seu caixa, de buscar batalhar para ter uma renda a mais, para conseguir aqui o aval, a tua escritura, a compra da tua casa, do teu carro. Então nós temos uma presença que está te rondando e que não é mais aquela que te assombrava, sabe? Aquele fantasma que dizia que você não ia muito longe, que você não ia chegar no topo que você queria chegar. E agora você consegue exorcizar, fazer o banimento desses miasmas, dessas sombras, desses fantasmas, desses bichos papões que ficavam aqui nutridos no teu porão, nutridos embaixo da tua cama, se alimentando desse medo. Então algo de urgente vai sussurrar no seu ouvido e você tem que saber escutar o que estão falando. Escute críticas construtivas e não aquelas que são só para te destruir, como muita gente faz e fala, como a que você não é capaz. Vai em sentido contrário a eles. E como é que eu faço isso? Decreta aqui nos comentários: eu atraio as infinitas possibilidades de iniciar e prosperar. Repetindo: eu atraio as infinitas possibilidades de iniciar e prosperar. É como se houvesse aqui o toque de Midas na sua mão. Onde você toca, vira ouro. 2 de ouros, por isso está aqui presente. Existe uma gratificação, uma bonificação, um dinheiro que cai na sua conta, não sei de onde, pode ser até do processo que estava engavetado aqui, sendo retirado
do banco de dados aí do judiciário tem algo que beneficia você até 31 de outubro. Isso pode ser inclusive até as pessoas que fizeram conscientemente um valor que estão buscando com a instituição, com a marca, com a empresa. Pode ser também a liberação do teu CNPJ, a quitação aqui de débitos que você já fez aqui o relatório à renda e tinha uns débitos que estavam meio injustos. Agora você consegue inverter a situação de forma positiva para você. E para quem está com processo de aposentadoria, vem a aprovação aqui finalmente, que você vai ter uma qualidade de vida melhor, que você vai conseguir descansar um pouco, fazer uma curta viagem. Afinal de contas, nós temos aqui o mago, rever familiares agora, esses 3 meses vai estar muito propício. Veja um sinal de boas novas para as pessoas que estão buscando amores. Não vibra nas pessoas antigas. Assim que você conhecer uma pessoa nova, não faz comparação, porque tem um encontro para quem estiver disposto a viver daqui para frente, e não para pegar uma roupa velha do passado e tentar forçar que ela caiba em você, sendo que você sabe que não cabe. Inclusive, se você chegou até esse ponto da leitura, eu queria te parabenizar, porque eu já considero você meu consulente. Inclusive, se você quer enviar esse conteúdo para ajudar mais pessoas, basta você ir aqui abaixo, clicar no botão hypar, que isso envia para o maior número de pessoas. Além disso, não esquece de deixar o seu like, o seu joinha, que isso ajuda o nosso canal a crescer, e sem contar que isso volta triplicado para você. Voltando para sua leitura, iniciando aqui com 2 de ouros, fala que os mundos estão se estreitando, você está conseguindo passar por um processo de ter mais intuição. Esse período dessa data que eu te dei, você vai se sentir mais leve, mais tranquilizado, desde que você faça esse controle do respirar, para que você faça durante 10 dias o teu contato com as tuas orações, com teus mantras. Usa teu cristal, acende teu incenso, porque o mago fala sobre um lado muito místico aqui. Segue a astrologia para quem são amantes, porque isso vai fazer com que você não lute contra e que você tenha provas vivas, tanto dos astros do céu, que te ajudam nos momentos que você se sente contra a parede, que você se sente que está caindo. Se nós temos aqui uma força de instrumento de renovação com a morte, é porque você pode decidir apostar tudo na sua fé, com foco, com força, com determinação, que você vai sentir a direção, o norte que você precisa ter. E isso cai justamente na situação urgente do teu chamado espiritual, que você precisa se conectar com a sua tribo. Quer se conectar com a tua tribo? Escreve aqui nos comentários a data do seu nascimento e em seguida: eu me conecto com a minha tribo de alma para me amparar. Repetindo: eu me conecto com a minha tribo de alma para me amparar. Aqueles que escreverem sentirão o chamado que purifica. Então, aceita esse tipo de mutação que está acontecendo. Não tenta resistir, porque se você resistir, você vai voltar a viver o déjà vu, o ciclo repetido do Leminaskata, do 8 de ouros. É por isso que eu vejo você despertando e aceitando que você tem uma magia dentro de você, um trunfo, uma carta na cartola, e que você vai conseguir perceber onde está o teu maior poder. Ele habita dentro de você, porém, às vezes, lutamos com muitas sombras, com muitos dragões que acompanham a gente, que vêm desde a primeira infância, que vêm sobre assuntos de vidas do passado. Inclusive, se você quer encerrar ciclos do passado, escreve aqui nos comentários: eu encerro todos os ciclos kármicos de vidas passadas. Repetindo: eu encerro todos os ciclos kármicos de vidas passadas. Como eu falei,
a tua maior intuição vem logo pela manhã. Então é um momento que você vai ficar mais intuitivo, que você vai ter mais lógica. Os dois vão estar se alinhando, razão e emoção. E essa vai ser aqui o teu pulo do gato, a janela sagrada que você vai ter acesso para aquelas 4 paredes que estavam te pressionando, representando aqui um movimento de tensão. Então seja lá o que estava travado, inclusive os processos jurídicos. Se você quer destravá-los, escreve aqui nos comentários: eu encerro todos os processos jurídicos que não andam. Repetindo, eu encerro todos os processos jurídicos que não andam. Por mais que você tenha enfrentado uma trovoada, você vai conseguir sim se mover com aquela velocidade que há tanto tempo você vinha tentando. E se nós temos um cavaleiro de copas veloz, é aquele que sabe que tem um lado também inteligente, sedutor, que consegue chamar a atenção. Você está ativando esse arquétipo da sedução, o que vai te trazer uma possibilidade de você ter uma troca, as de copas, ter um novo início. Não no sentido amoroso, simplesmente, mas de você conhecer novas pessoas, trocar ideias, trocar informações, aprender uma nova língua. Tem algo que te permite falar duo. Tudo que você fizer e tiver 2 opções, 2 trabalhos, isso gratifica você e te traz um bônus extra. Eu sinto intuitivamente, porque além dos arquétipos, eu sigo a minha intuição, que é justamente o que você deveria fazer, e se você fizer isso, vai te atrair um poder psíquico grandioso dentro dessa data, e isso vai permitir que você sinta os sinais urgentes que vão acontecer antes dos fatos se manifestarem. Então confia nas tuas visões, confia nos teus sonhos repetidos, confia nos teus pressentimentos, na tua terceira visão, porque ela fala a todo momento, desde quando você acorda até quando você vai dormir. E essa energia, ela vai te conceder força. A carta da morte representa uma energia muito grande que vem do planeta que rege vocês, Plutão. Então é uma força rara que habita dentro de vocês, que vai aparecer de volta, que vai ressurgir, que já está se preparando. E isso vai te permitir sair de tudo que era aparência. Se essa leitura faz sentido para você, escreva nos comentários: essa leitura está ressoando com o meu momento. Repetindo, essa leitura está ressoando com o meu momento. Até porque está chegando confirmações 5 de paus. Você percebendo onde estavam as pessoas que estavam aqui te golpeando e que tipo de munição elas estavam usando. E agora você segue a sua intuição e se retira da dúvida do 2 de espadas. Começa a identificar a roda kármica, que eu falei aqui no início da leitura, aparecendo com a roda da fortuna, que você veio para banir todo tipo de questão sombria para longe da sua vida com a morte, ativar a sua mente, que estava bloqueada com o mago, e agora você tem aqui a chance de manifestar com o 2 de ouros a soltura daquilo que deixava você na perna só e na corda bamba. Existem caminhos abertos aqui com a carta do caminho do baralho cigano, para que você tenha uma entrega mais e escute esse chamado do ar de copas, para que você viva tudo com um salto de fé, acreditando no talento que você tem com esse cavaleiro de copas. Você pode estar lidando com alguém do signo de Câncer, sem sombra de dúvidas. Queria deixar um enorme agradecimento às pessoas que estão fazendo doações para esse canal via Pix. Se você também quer contribuir para esse canal via Pix, basta você apontar o seu celular para o QR Code que aparece no seu vídeo,
que isso ajuda o nosso canal a se manter e vai diretamente para o nosso Pix. O arcanjo que está com você solicita humildemente uma vela branca e que você escreva esse mantra nos comentários. Arcanjo Anael, envolva-me com tua luz de cura e proteção, permanecendo no meu caminho. Repetindo, Arcanjo Anael, envolva-me com tua luz de cura e proteção, permanecendo no meu caminho. Gratidão, te aguardo no próximo momento.